Shalom, amados irmãos, tudo na paz? Vem trazer mais um estudo, um estudo que eu quero falar um pouco, algumas coisas sobre o sangue de Cristo, coisas que acredito eu que são muito importantes para a nossa caminhada, né? Que a gente tome conhecimento, um pouco mais de conhecimento desse assunto, né? Então, vamos estar discorrendo aqui em alguns textos, né? E vou estar trazendo, nos próximos dias também o estudo que eu também tinha comentado que ia trazer sobre a batalha espiritual, né? Acredito que lá para a segunda ou terça eu vou trazer esse estudo, vai ser muito importante, como eu havia dito, né? E após esse estudo eu acredito que eu vou estar lançando um por semana, né? Que eu vou estar lançando estudos assim muito importantes, estudos assim bem profundos mesmo, né? Então é que a gente fique ali estudando os textos ali, né, e aprimorando, né, o que Deus tem dado, e creio que assim vai ser ainda mais bênção para nós, né? Vamos aqui a uns textos aqui. Em Levítico capítulo 17. É um livro que não é muito lido, né? Hoje em dia tem muito se esquecido desses livros. Levítico, Deuteronômio, são livros assim que estão ali, né? A lei de Deus, muitos desprezam, muitos menosprezam, né, as coisas que estão ali, onde se tem muitas revelações. Levítico capítulo 17, eu vou ler o verso 11, na verdade. Amém. O verso 11 está escrito assim: ou é o verso 10, né? Qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que comer algum sangue, contra ele me voltarei e o eliminarei do meu povo. Verso 11: porque a vida da carne está no sangue. Eu vos tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que faz expiação em virtude da vida. No verso 14: porquanto a vida de toda carne é o seu sangue. Por isso tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o sangue. Qualquer que comer será eliminado. Então, a gente vê aqui, irmãos, né? Diz aqui na lei de Deus que a vida de toda a carne está no sangue. Quer dizer que o sangue do homem representa a sua própria vida. Então, todos os filhos de Israel tinham conhecimento de que a vida de um homem estava em seu sangue. Por isso que a lei dizia também que não se devia derramar sangue, né? Alguém que derramava sangue teria também o seu sangue derramado, né? Então havia uma significância, né, muito profunda no sangue do homem, né? Hoje em dia as pessoas perderam esse conceito, né? Hoje em dia as pessoas derramam sangue sem causa e sem motivo. Mas se as pessoas soubessem a importância de um sangue, né? Eu acho até mesmo que os irmãos adventistas, né, eles entendem isso, né? Eles entendem essa questão do sangue. Eles fazem até mesmo uma restrição, né? Eles proíbem, né, a doação de sangue. Eu
não vou entrar nesse mérito, né? Eu não tenho uma opinião formada em relação a isso, né? Mas talvez eles estudaram, chegaram ao entendimento, né? Que se a nossa vida está no sangue, quer dizer que se a gente embutir nosso sangue em outro corpo, quer dizer que a nossa vida, né? Ela vai estar representada nesse sangue que vai ser dado a uma outra pessoa, né? Esse é o entendimento, assim, né? Que eles têm, né? Os irmãos adventistas, né? Talvez essa é a razão pelo qual eles não doam sangue, né? Mas percebe, né, que os filhos de Israel tinham esse conhecimento, né? Não se podia beber o sangue de nenhum homem, de nenhum animal e de nada, né? Até mesmo no sacrifício, né, no templo, quando levava-se um novilho, né, um animal para o sacerdote sacrificar, todo o sangue tinha que ser removido, todo o sangue, né? Todo o sangue tinha que ser removido, né? O sangue colocava-se à parte, derramava sobre o altar, né, para purificar o altar, né? E a carne do animal era ingerida, era comida, né, pelos sacerdotes e também por aqueles que levavam sacrifício, né? Então Deus ele ordenava que eles comessem da carne, mas sem sangue. Eles tinham que botar a carne no altar do holocausto, né, e queimar a carne, queimar bem a carne para que não tivesse nenhum sangue. Até porque na lei também dizia que não podia se comer carne sufocada com sangue, né? Tinha que ser eliminado todo o sangue da carne para que os filhos de Israel pudessem comer da carne, né? E até mesmo em Atos 15, né, no concílio dos apóstolos, de certa forma, né, ali os apóstolos, todos eles, né, os 12 e Paulo, eles determinaram para os gentios, né, que eles não iriam ficar com o fardo da lei de Moisés, mas que eles se abstinissem, né, das carnes sacrificadas aos ídolos, da carne sufocada pelo sangue, né, foi o que os apóstolos estabeleceram sobre os gentios, e das relações sexuais ilícitas, né, que você vai encontrar na lei, né, que é para homem com homem não se deitar, homem com homem, mulher com mulher, um homem com a sua madrasta não pode se deitar, o homem com sua prima, com a sua irmã, com a sua tia, um homem com animal, né? Até mesmo também o homem não podia se chegar à sua mulher no período da menstruação, né, por causa do sangue também. Então tinha essas relações sexuais ilícitas que os apóstolos, lá em Atos 15, você pode ver, eles proibiam, né, dos gentios eles viverem nessas práticas. Mas enfim, então existia essa questão do sangue, né? Os filhos de Israel tinham conhecimento disso, né? E certa feita, Jesus, ele, né, num sermão dele, diante de uma multidão, Jesus começava a falar, né, que ele era o pão da vida, né? Que os filhos de Israel no deserto, eles comeram maná e morreram. Mas só que Jesus estava falando que ele era o pão da vida, né? E que ele dava vida ao mundo, né? E o povo ali confundido, né? O povo ali sem compreender muito bem as palavras de Cristo, né? E Jesus falou que ele era o pão da vida e que esse pão era a sua carne, né? Ele disse que ele deu a sua carne, né, para o mundo, e também ele deu o seu sangue, né? A gente pode abrir aqui em João, porque isso é muito poderoso, né? Porque se nós tivéssemos naquele tempo conhecimento das Escrituras, nós seríamos tentados a duvidar de Cristo pela mensagem que ele trouxe, né? Jesus começou a dizer, né, que glória a Deus, aleluia. Você vai estar travando um pouquinho, né, por causa do aplicativo que eu estou gravando, mas vamos lá.
Jesus falou aqui, né? Quando ele estava pregando para os judeus, no verso 52, esse verso aqui. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode esse dar a comer a sua própria carne? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmo. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Então você imagina, naquele contexto daquela época, onde os judeus eles conheciam bem as Escrituras, né? Haja vista que um judeu, né, naqueles dias conhecia de fato as Escrituras. Eles, pela própria tradição deles, eles eram praticamente obrigados, né, a conhecer bem toda a Escritura, porque senão eles seriam envergonhados, né? E diante daquele discurso, daquela pregação do Senhor Jesus, dizendo, né, que tinham que comer a sua carne e tinham que beber o seu sangue, né? O texto que nós lemos em Levítico diz que a vida de toda a carne está no sangue, né? E que era proibido beber do sangue de toda a carne, seja de homem, seja de animal, de ave. Não podia-se beber sangue de nenhum ser, né? Porque era maldição, era anátema você beber sangue de alguém, né? Porque todo homem é pecador, todo homem ele é sujeito à morte. Então, se você bebe o sangue de alguém que é pecador, de alguém que está sujeito à morte, você vai caminhar também para a morte, né? Você não pode beber a vida de ninguém, você não pode tomar a vida de ninguém. Então aparece um homem no cenário dizendo que tinham que beber do seu sangue, né? E assim aqueles judeus eles ficavam perplexos, né? Eles não aceitavam aquela mensagem, né? Chamaram Jesus de falso profeta, de herege, né? Até porque chegar um homem e dizer que ele vai dar o seu sangue para todos beber, sendo que a lei diz que não pode beber sangue de homem algum, de carne nenhuma. Então você imagina aí os judeus, né, desesperados, né, queriam matar, porque parecia, né, tinha uma aparência de heresia, tinha uma aparência de falsidade naquela mensagem dele. Ele simplesmente disse que o povo tinha que beber do seu sangue e comer da sua carne, né? Mas só que o problema daquele povo é que eles não tinham a revelação, né? Eles não tinham a revelação. Você vê que toda aquela multidão foi embora e deixou Jesus. E quando os discípulos foram questionados, você vê que Pedro se levanta e diz: Senhor, para onde nós iremos? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Mas esse Pedro é o mesmo também que teve a revelação. Quando Jesus perguntou para os discípulos: olha, o povo, eles dizem que eu sou o profeta Jeremias, o profeta Elias, o profeta Isaías, João Batista, mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? Hã? E Pedro, ele respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: Pedro, não foi carne nem sangue quem te revelou, mas o Espírito, meu Pai. Ou seja, Pedro, ele já teve a revelação, ele já tinha tido a revelação que Jesus era o Cristo, era o Filho de Deus, era o Messias que havia de vir. Então Pedro, sabendo disso, Pedro tinha a consciência de que o sangue de Cristo realmente devia ser bebido, porque o sangue de Cristo é a vida do próprio Cristo. Quer dizer que quando se bebe o sangue de Jesus, irmãos, nós estamos bebendo a vida de Cristo. Nós estamos bebendo a vida do Senhor. Então esse é o fato pelo qual ele disse: olha, a minha carne é a comida e o meu sangue é a bebida. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna.
e eu o ressuscitarei no último dia. Só que o conhecimento que os judeus tinham da Torá, né, da lei de Deus, impediram ele, porque realmente Paulo disse que ele mata, o Espírito vivifica. Se nós tivermos a letra, não tivermos o Espírito que revela a letra, né, porque o que mata é só a letra, mas se nós tivermos a letra e o Espírito que dá vida à letra, porque Cristo é o quê? Cristo é o Verbo encarnado, né? Cristo é a palavra viva em nossos corações. A letra foi para onde? Nas pedras, nas tábuas das pedras que foram parar dentro da Arca da Aliança, né? Mas só que Cristo, ele representa essas mesmas letras, mas gravadas nos nossos corações. Porque aquelas letras, aqueles mandamentos foram para onde? Nas tábuas, dentro da Arca da Aliança. Por quê? Porque o povo quebrou a aliança no Monte Sinai, né? Eu falei isso nos primeiros vídeos, no estudo sobre as duas alianças, né? Então, o profeta Jeremias, no capítulo 31, disse que uma nova aliança seria feita com a casa de Jacó, né? E agora ele faria não igual ele fez no Monte Sinai, mas ele ia imprimir as suas leis na nossa mente. E ele ia escrever, né, seus mandamentos nos nossos corações. E Jesus Cristo, ele é a palavra viva. Jesus Cristo, ele é o Verbo encarnado, né? Por isso que Paulo disse que Cristo habitaria pela fé em nossos corações, né? Então está relacionado. Então o fato de nós bebermos do sangue de Jesus quer dizer o quê? Quer dizer que nós estamos bebendo da vida dele. Bebendo da vida dele. Existe uma doutrina que se chama a doutrina da imputação, né? No qual nós que somos pecadores, nós que merecíamos a morte, nós que merecíamos a condenação, o castigo de Deus, né? Paulo disse que todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. Então nós merecíamos a condenação, merecemos a morte, né? Mas só que os nossos pecados foram lançados, foram imputados sobre Cristo. Por isso que ele passou o que ele passou na cruz, porque os nossos pecados foram imputados no corpo dele. A vida que nós levávamos, a vida que nós vivíamos, né, vivendo segundo a vontade da carne, do pensamento, né? Paulo disse em Efésios capítulo 2, a vida que uma vida reprovada, né, uma vida condenada, essa vida foi imputada sobre o corpo de Cristo. Ele foi à cruz, foi crucificado. E a vida que Cristo levou, né, porque Cristo, ele cumpriu toda a lei, foi o único homem aqui na terra que cumpriu todas as exigências da lei. Ele foi irrepreensível, santo diante da lei. Ele foi justo em tudo o que ele fez, né? Em tudo foi tentado, mas em nada pecou. Ou seja, foi um homem que andou de modo perfeito aqui na terra, não cometeu um pecado, não cedeu a uma tentação, cumpriu toda a lei à risca. Ele não pecou, ele não caiu em nenhuma lei sequer. Ele foi perfeito e irrepreensível diante de Deus. Ou seja, a vida que Jesus Cristo levou como justo, Paulo disse que não havia um justo, nenhum sequer, mas Jesus Cristo foi justo. E Jesus Cristo, a vida que ele levou foi imputada em nós. Ou seja, a nossa vida reprovada por Deus, nossa vida errada diante de Deus foi imputada em Cristo, e a vida dele perfeita, a vida dele justa foi imputada em nós. Essa é a graça de Deus, né? Essa é a graça de Deus. Isso nos leva à santificação, isso nos leva ao aperfeiçoamento, né? Então, a vida de Cristo, ela foi imputada em nós. Isso está relacionado ao sangue de Cristo. Por isso que nós temos que beber o sangue de Cristo. Temos que beber o sangue dele, né? Glória a Deus, aleluia. E tem mais um texto aqui que
fala do revestimento da vida, de nós tomarmos a vida do Senhor, né? Tem esse Gálatas capítulo 3, verso 27, né, diz assim: porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Fomos revestidos por Cristo, né? Em Gálatas capítulo 3 também, Gálatas capítulo 3, no verso 27, vamos ver o contexto aqui, né? Glória a Deus. Não foi esse texto, na verdade, que eu ia abrir. Colossenses. Vamos em Colossenses aqui. Colossenses capítulo 2, capítulo 3, na verdade, né? Colossenses capítulo 3, que aqui Paulo vai falar o seguinte: foi aqui, né? É o versículo 10, irmãos. Versículo 10 aqui. Tava confundindo aqui, mas é o versículo 10. Vai falar verso 9: não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem, né? Despir é tirar roupa, né? Tirar a roupagem do velho homem com seus feitos. No verso 10 ele diz: e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Quer dizer, nos revestir de Cristo. Quer dizer, nos revestir da vida de Cristo. Quer dizer, a vida de Cristo é começar a nos vestir, né? Nós nos parecermos com Ele. Então está relacionado ao assunto, né? Por isso que Cristo disse que nós temos que beber do sangue. Inclusive, quando a lei diz que não se pode beber de sangue algum, de nenhuma carne, aí ela está, na verdade, apontando para Cristo com isso, né? Ele está dizendo assim: olha, você não vai beber o sangue de ninguém, porque ninguém é digno, porque ninguém pode propor salvação a vocês. Mas existe um que vai cumprir toda a lei. Esse que cumprir toda a lei, esse terá o sangue da redenção, terá o sangue da redenção, da remissão dos pecados, né? Porque a lei sabia que nenhum homem podia cumprir a lei. Por isso a lei disse: não beba nenhum sangue de nenhum homem, porque nenhum homem pode cumprir a lei. Mas só que havia um homem, né, que seria o Cristo, que seria enviado por Deus. Isso está profetizado nos profetas, que esse homem, né, ele viveria uma vida perfeita, e aí então nós poderíamos beber do sangue dele, né? Então é algo assim muito simples, né? É um estudo muito simples que eu venho trazer, de poucos versículos, mas quando a Bíblia fala nós bebermos do sangue de Cristo, né, isso está relacionado até mesmo com a ceia do Senhor, né? Já vista que hoje é a Páscoa lá em Israel, né, no calendário judaico, a Páscoa que é dia 14 de Nissan, cai no dia 30 de março, né, que no caso é hoje, às 18 da tarde começou a Páscoa lá em Israel, né, onde os irmãos estão ali comendo pão asmos e bebendo também vinho, né? Então esse vinho representa o sangue de Cristo, né? A ceia do Senhor, a ceia que Cristo fez com os discípulos, foi no pão asmos, né? Aí está a ceia. Então na ceia os discípulos beberam o sangue de Cristo, né? O sangue da nova aliança, que é a própria vida de Cristo que está representada. A vida de Jesus é a nova aliança, né? Então, irmãos, eu deixo esse estudo, né? Vou trazer o próximo daqui a alguns dias, né? E vou estar enviando para os irmãos também o próximo vídeo, que é muito importante, sobre a batalha espiritual. Pegar esse vídeo e o outro também, que eu enviarei de muita
muita importância, tá, amados? Deus abençoe os irmãos, tenham uma ótima noite, ótimo final de semana com a família e com os irmãos. Amém, irmãos? Deus abençoe. Shalom.